Jeremias capítulo 2, versos de número 12 ao 13. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Amém. Peço a sua máxima atenção para essa leitura, mas não só a sua atenção. Respira fundo aí e abre o teu coração, vai. Abre o coração e deixa Deus falar com você. Esse texto pode chocar você nessa noite. Uma coisa é fato. Entender esse texto e continuar sendo a mesma pessoa de antes é impossível. Então ouça o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Verso 12 diz assim: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Preste atenção. Espantem-se diante disso. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Olha o que o Senhor está falando nas regiões celestiais. Espantem-se com o que eu vou falar. Fiquem horrorizados com o que eu vou falar. Ele está se dirigindo às regiões celestiais. E o que eu percebo aqui, gente? Antes da gente fazer a leitura do texto seguinte. Jesus, quando contou a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas e daquela que se perdeu, ao concluir a parábola com aquela que foi encontrada, ele diz: assim como quando um pecador que se arrepende, há muita festa no céu, e mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então o que eu quero que você perceba? Que no céu existem expressões que são reflexos da nossa vida aqui na terra. Em uma situação, Jesus diz: olha, está tendo festa no céu, os anjos estão celebrando, porque um pecador se arrependeu. Só que aqui o Senhor está dizendo: céus, se espantem, fiquem aterrorizados, abismados com o que eu vou falar para vocês. E olha o que ele diz. Verso 13: o meu povo cometeu 2 crimes. Repita isso: o povo de Deus cometeu 2 crimes. E veja que crimes são esses. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Meu Deus. Porque abandonaram ao Senhor, fonte de águas vivas, e escolheram para si cisternas rachadas. Deus está falando com os céus:
fiquem aterrorizados com o que o meu povo está fazendo. Fiquem abismados, espantados com o que o meu povo está fazendo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos em tua casa, a tua palavra é viva, é penetrante, é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada, e eu tenho certeza, Pai, que esta palavra é alimento para cada um de nós aqui nesta noite. Ministra aos nossos corações, fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, tenha toda a liberdade. Fala conosco. Nós assim oramos e cremos. Amém e amém, Senhor. Amém, gente. O tema dessa noite é fonte de água viva ou cisterna rachada. Você pode repetir isso? Fonte de água viva ou cisterna rachada. Essas duas expressões foram usadas por Deus através do profeta Jeremias para expressar um resultado muito doloroso na vida do povo de Judá. O profeta Jeremias profetizou a este povo aproximadamente nos anos ali de 626 antes de Cristo. E quando ele estava profetizando, ele tinha diante de si um povo que espiritualmente esfriaram, um povo que espiritualmente começaram a dar lugar à idolatria, se envolver com deuses criados por homens, deuses estrangeiros. E nesses dias o rei Josias, ele tentou restaurar a adoração do povo de Deus ao Senhor, mas foi uma tentativa sem sucesso. E como consequência, se você conhece a história, você sabe que Deus tratou esse povo através do exílio babilônico. Uma experiência que foi dolorosa, mas com o firme propósito de gerar alinhamento, gerar arrependimento e uma volta genuína desse povo a Deus. Povo este que, embora conhecendo ao Senhor, embora tendo um dia bebido da fonte de água viva, agora estava bebendo de uma cisterna rachada. Cisterna essa incapaz de reter a água da chuva. E aqui nós temos então uma metáfora da total falência espiritual deste povo. Nós temos aqui uma metáfora desse quadro de apostasia instaurado no meio do povo de Deus. Entenda isso. Quem está neste momento bebendo da cisterna rachada não é quem não conhece Deus, não é quem não conhece ao Senhor, não é quem um dia não provou da fonte de água viva. Deus está falando aqui com o seu próprio povo, que no decorrer dos dias o coração foi abrindo espaço para a idolatria. E geralmente quando a gente pensa na idolatria, a gente logo imagina as pessoas que se prostram diante de imagens, de esculturas. E sim, isso está relacionado à idolatria. Imagens e esculturas de deuses criados pela mente do próprio homem. Mas preste atenção nisso. Idolatria não se resume apenas a imagens de escultura. Idolatria é tudo o que toma o lugar de Deus no seu coração. É tudo
tudo o que é capaz de substituir Deus na sua vida. Isso pode se tornar uma idolatria. Por exemplo, Abraão, pai da fé, ele veio de uma família que era idólatra, que adorava ídolos, imagens e esculturas. Mas ele rompeu com essa prática e com essa família. E agora ele está andando com Deus e ele tem uma promessa. A promessa é um filho. E aos 100 anos de idade, ele se torna pai. Porque Deus honra uma promessa na vida dele. Sara, aos 90 anos, se torna mãe. E Isaac é fruto de um milagre de Deus. Isaac é talvez a bênção mais aguardada na vida de Abraão e Sara, que sonhavam ser pais, que sonhavam ter um filho. Mas se você ler o capítulo 22, o texto diz que Deus colocou Abraão à prova. E qual foi a forma de Deus colocá-lo à prova? Pediu Isaac, o seu único filho. Ele disse: Abraão, vá ao Monte Moriá e lá me entregue o seu filho em holocausto. E o texto diz que ele pegou a lenha, pegou a faca para matar o próprio filho, mais 2 servos, e caminharam na manhã seguinte, segundo a ordem do Senhor. Por que Deus colocou Abraão à prova? Será que Deus não conhecia o que estava no coração de Abraão? É óbvio que conhecia. Mas entenda isso: toda vez que Deus me coloca numa prova, toda vez que Deus te coloca numa prova, não é porque Ele não te conhece, mas é porque Ele quer que você conheça a si mesmo, na forma que você está se relacionando com Ele. E quando Deus pede Isaac, eu tenho certeza que na hora Abraão já entende: Isaac está tomando o lugar de Deus na minha vida. Então entenda que quando Deus está pedindo Isaac, não é Isaac que Ele quer, mas é o próprio Abraão. E você que conhece a história sabe que quando ele está para executar o próprio filho, Deus diz a Abraão: não faça nada ao rapaz, porque sei que você teme a mim. E quando ele olha do lado, tem um cordeiro provido para fazer aquele momento de adoração ao Senhor. Mas o que eu quero que você entenda nesse exemplo? Qual é a idolatria de Abraão aqui? A bênção tomou o lugar do abençoador. Quantos aqui já receberam uma bênção de Deus? Você estava aguardando uma intervenção de Deus, uma provisão de Deus, e a bênção veio. O que você precisa pensar é: quando a bênção veio, Deus continuou sendo Deus no seu coração? Deus continuou sendo rei sobre a sua vida? Ou será que você passou a trocar a bênção pelo abençoador? Ou dar o lugar do abençoador para a bênção na sua vida? Porque às vezes Deus te dá um Isaac e o Isaac se torna mais importante que Deus. Deus te dá uma casa na praia e essa casa se torna mais importante que Deus. Deus te dá um carro novo e esse carro novo se torna mais importante do que Deus. Deus te dá algo que você aguardou tanto, e este algo vem com tanta força na sua vida, que você se esquece do reino. O reino deixa de ser prioridade na sua vida. E aí quando algo toma mais importância do que Deus na minha vida, isso também pode ser uma idolatria. Tem gente que diz: Senhor, abre as portas para mim, eu quero um trabalho, e Deus dá. Aí o trabalho se torna idolatria, porque tem o poder de roubar a pessoa de Deus. Consegue roubar a pessoa até mesmo de uma celebração uma vez por semana. Quem está entendendo esse exemplo?
Então idolatria não é só você ali diante de uma estátua, de uma imagem de escultura, adorando um falso Deus. Pode ser qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. O jovem rico disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos? Sim, conheço todos eles, e desde a minha adolescência eu guardo todos eles. Jesus ama aquele jovem e olha para ele dizendo: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, reparta aos pobres e vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. O que estava acontecendo na vida daquele jovem? O dinheiro havia se tornado uma idolatria na vida dele. O dinheiro havia se tornado um Deus na vida dele. E quando Jesus diz o que está faltando na vida dele, ele escolhe o dinheiro no lugar do dono do ouro e da prata. Deus poderia dar muito mais para ele, sim ou não? Sim. Mas ele estava agarrado tão forte naquele dinheiro, que aquele dinheiro foi capaz de fazer ele escolher o dinheiro a seguir Jesus e ter um tesouro no céu. Então, gente, todo caminho de idolatria, todo caminho que leva a gente a trazer algo na nossa vida que rouba o lugar que é absoluto de Deus, revela que estamos criando cisternas rachadas e deixando a fonte de água viva. Quem está entendendo isso? Todas as vezes que você vai por um caminho de autossuficiência, esse caminho de autossuficiência é um caminho para longe de Deus. Todo autossuficiente cria sua própria cisterna e abre mão de beber da água da fonte, da água viva. Mas aí o que eu quero que você pense é: que fonte você está bebendo hoje? Fonte de água viva ou cisterna rachada? Quem é fonte de água viva, levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Deus te ouça. Beber na fonte da água viva não é o que você diz. Beber na fonte da água viva é o que a sua vida revela. Acredite no que eu vou lhe dizer: a forma que você se comporta, a forma que você pensa, a forma que você sente, a forma que você vive, o seu estilo de vida é que revela a fonte que você bebe. E é sobre isso que eu quero que você, com muita humildade, abra o coração para receber. Porque talvez você pense assim: não, a minha fonte é a fonte de água viva, porque eu vou todo domingo na igreja. A minha fonte é a fonte de água viva, porque eu estou todo dia aqui no YouTube acompanhando o culto da igreja. Beber da fonte da água viva não é o que você diz, é o que a sua vida revela. Quer entender isso? Quem quer entender? Então abre a sua Bíblia aí, por gentileza. João capítulo 4, quero ler o verso 10, o 13 e o 14. Abra, por gentileza. Se você tem sua Bíblia, abra. O texto também está projetado aqui à frente. Esse é o texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana.
E eu quero ler apenas o verso 10, o 13 e o 14, que será suficiente para você entender esse princípio. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Agora o verso 13. Jesus respondeu-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Preste atenção nisso. Mulher samaritana está ali e ele pede água para ela. E quando ele pede, ele fala assim: mulher, se você soubesse quem é a pessoa que está te pedindo água, é você que me pediria. Porque quem beber água dessa cisterna vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, a sede vai saciar, e nele se criará uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Então o que eu entendo aqui, gente? Quando você bebe da cisterna, você volta a ter sede. Mas quando você bebe da fonte, a sede é saciada. Então, como saber se eu estou bebendo da fonte da água viva ou se estou bebendo de uma cisterna rachada? Pelo nível de satisfação ou insatisfação na minha vida. Acredite nisso. A sua insatisfação revela a cisterna rachada que você pode estar bebendo água. Da mesma forma como a sua satisfação revela a fonte de água viva que você pode estar bebendo água. Quem aqui conhece alguém insatisfeito com a vida, insatisfeito com a família, insatisfeito com isso, com aquilo? Gente que está sempre murmurando, sempre tem algo para reclamar, seja de si, seja de alguém. Alguém conhece alguém insatisfeito na vida? Levanta a mão aí, vamos ver. Quem conhece um insatisfeito? Pode ser até você. Vai lá, levanta a mão aí. Todo insatisfeito, entenda isso, está bebendo de uma cisterna rachada, porque só volta a ter sede quem bebe da cisterna, porque quem bebe da fonte que é Cristo, entende o que é satisfação de verdade. Repita isso: só Jesus me satisfaz. Até que você entenda isso, você será um insatisfeito nessa vida. Até que você entenda isso, você será uma reclamona e um reclamão nessa vida. Até que você entenda isso, você terá mais tristezas do que alegria nessa vida. Porque feliz é quem bebe da fonte da água da vida. Quem está entendendo? Então, beber na fonte da água viva não é o que você fala. Beber na fonte da água viva é o que a sua vida demonstra. E se você é satisfeito, é sinal que tem gratidão dentro do seu coração por aquilo que você está vivendo em Deus. Mas se você é insatisfeito, é sinal que você está bebendo uma água de cisterna rachada. E cisterna rachada, a água tem micro-organismos.
Cisterna rachada, a água pode ter até rato lá dentro, mas você está bebendo. Ai, que aguinha gostosa. Bebe água e volta a murmurar. Bebe água e volta a reclamar. Bebe água e volta a ser um insatisfeito. Insatisfeito estará o teu coração, até que você de fato saiba beber da fonte certa, que é a fonte de água viva. Posso ouvir um amém? Continuando, abre aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 3, verso 9 ao 12. Quem me autoriza a apertar um pouquinho mais? Quem autoriza? Para o seu bem. Então pega aí, Tiago, capítulo 3, verso 9 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Olha que interessante esse texto, gente. Tiago, capítulo 3, verso 9 ao 12. Antes de ler, olha aqui para mim. Eu sei que você está de máscara, mas quantos aqui tem língua? Levanta a mão aí, vamos ver. Ó, joia. Ninguém está com a língua amputada, né? Perfeito. Então esse texto é para você. Olha o que diz. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Preste atenção, com a mesma língua que você vem no domingo e canta para Deus, é a língua que você amaldiçoa homens, mulheres, que também são imagem e semelhança de Deus. Continuando, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Repita isso, não pode ser assim. Verso 11. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que revela a fonte que eu bebo? A qualidade das palavras que saem da minha boca. A boca fala do que o coração está cheio. Se tem fofoca, se tem maledicência, se tem palavrão, se tem grito, se tem xingos, se tem o mau uso da língua, você está bebendo da cisterna rachada. Por quê? Fonte amarga é a cisterna rachada. Fonte doce é a fonte de água viva. Então quem com a língua louva ao Senhor, mas com a mesma língua amaldiçoa alguém, está bebendo da cisterna rachada. Quem com a mesma língua canta para Jesus, mas com essa mesma língua xinga, fala mal, grita, mente, pratica fofoca, fala mal de um, de outro, bebe da fonte da cisterna rachada. Por quê, gente? Preste atenção nisso. Quando a fonte é de água viva, a minha língua profetiza coisas boas. A minha língua fala coisas boas. Mas quando a fonte é uma cisterna rachada,
não tem como sair algo doce de uma fonte de água amarga. Então qual que é o segredo para mudar a qualidade das minhas palavras? Não é colocar um guarda na boca, é mudar a fonte que você se alimenta diariamente. É mudar a fonte que você bebe diariamente. Repita isso, é diário a fonte que eu escolho. Gente, é todo dia nós temos que decidir qual é a fonte que você vai beber, qual é a fonte que você vai saciar. E se você abre mão da fonte de água viva e prefere ficar olhando besteira no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede social, não tem como da fonte de água amarga sair algo doce. Se ao invés de meditar na palavra de Deus, de adorar ao Senhor, você vai para a pornografia, vai ver coisa que não presta, vai brotar dentro de você tudo que é podre e nojento, porque a fonte é amarga, a fonte é nojenta, a fonte é água represada e nojenta. E é isso, preste atenção, é isso que está fazendo Deus olhar para os céus e dizer: gente, fiquem aterrorizados, porque é o meu povo que está me abandonando, me deixando a mim fonte de água viva para beber numa cisterna rachada. Quem está entendendo isso? Mas não para aqui. Tem mais um texto que eu quero que você veja. Abra por gentileza João capítulo 7, o verso 37 ao 39. E enquanto você abre, entenda, o que eu estou construindo com você aqui é que a fonte que você bebe não é a fonte que você fala, não é a fonte que você diz que escolheu. A fonte que você bebe é a fonte que a sua vida revela. Então, o que a sua vida está revelando hoje? Se tem satisfação, a fonte é a cisterna rachada. Se tem satisfação e gratidão, a fonte é a água de água viva. Se as palavras são de bênção, a fonte é de água viva. Mas se as palavras são de maldição, a fonte é uma cisterna rachada. E para concluir, pega aí João capítulo 7, o verso 37 ao 39. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39, ele estava se referindo ao Espírito, ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que eu aprendo aqui? A fonte de água viva é o próprio Espírito Santo derramado em nossos corações, que o próprio Jesus derrama em nossos corações. E aí, como que eu sei se eu estou bebendo dessa fonte? Se a fonte é o Espírito, se eu bebo da fonte que é o Espírito,
na minha vida vai se manifestar os frutos do Espírito. E aí vamos ver então se os frutos revelam a fonte que você bebe. Abre aí por gentileza, Gálatas, capítulo 5, o verso 16. Gálatas, capítulo 5, o verso 16. Eu quero ler até o verso 25. Quem encontrou, diga amém. Preste atenção. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Poderia até ler da seguinte forma: mas se você bebe da fonte da água viva, não estão debaixo da lei. Quem entendeu isso, diga amém. Então vamos lá, verso 19. Ora, as obras da carne, e até vou parafrasear aqui. Ora, as obras da cisterna rachada são essas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os preveni: aqueles que praticam coisas semelhantes não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Preste atenção, olha aqui para mim antes da gente concluir a leitura. Quem bebe da cisterna rachada tem disfunção na sexualidade. Beber da cisterna rachada leva a pessoa à prostituição, à imoralidade sexual. É da onde está a raiz da fornicação, da masturbação, do adultério, da pornografia e de toda a disfunção sexual. Bebendo da fonte errada. Mas não é só distorção de ordem sexual, é distorção também espiritual, porque leva à idolatria e também à feitiçaria. Toda pessoa que se envolve com idolatria e feitiçaria está bebendo de uma cisterna rachada. Mas não é só isso. Há disfunção também nas relações interpessoais. Alguém aqui já viu alguém tendo problema com outra pessoa? Quem já viu? Vê se você já viu isso. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Alguém já viu isso? Isso só se manifesta na vida de quem bebe na cisterna rachada. Mas também há aqui disfunções de controle, de domínio próprio. Como diz o próprio apóstolo, dizendo: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas sabe o que é mais sério? Ele diz: quem tem essas expressões, de maneira alguma herdará
o reino de Deus. Repita isso: quem bebe da cisterna rachada se distancia do céu. Mas preste atenção, verso 22. Mas o fruto do Espírito, e poderíamos até mesmo fazer aqui uma outra expressão, mas o fruto de quem bebe da fonte da água viva é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quer saber se você está bebendo da fonte da água viva? Verifica o quanto você ama. Verifica o quanto realmente você é alegre. Verifica o quanto realmente você tem paz. Verifica o quanto realmente você é paciente. Verifica o quanto realmente você é bondoso, fiel, manso. Mas principalmente o quanto você tem domínio próprio. Porque quem tem essas expressões revela que a sua fonte é o quê? Fonte da água viva. Então entende isso. O que define se você está bebendo na fonte da água viva ou na cisterna rachada não é o que você fala, é o que a sua vida revela. E gente, a fonte que nós bebemos determina o nosso futuro eterno. E aí, a pergunta é: qual é o destino eterno que você está dando para a sua alma com base na fonte que você está bebendo? Hoje isso pode ser diferente. Hoje isso pode mudar. E eu tenho aqui 2 palavras de Jesus a você para animar você a um posicionamento de dentro para fora. Abre por gentileza, Apocalipse, o capítulo de número 7. Quero ler o verso 17. Apocalipse capítulo 7, o verso 17. Preste atenção no que Jesus diz. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará aonde? Às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quantos querem viver essa experiência na eternidade? Beba da fonte certa. Pega aí agora, capítulo 22, do mesmo livro do Apocalipse. Capítulo 22, o verso 17. Quem está em casa também pega a sua Bíblia e faça também essa leitura. Olha o que diz o verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Meu Deus, vai beber na eternidade quem aprendeu a beber aqui na terra. E aí, gente, olha aqui para mim. Deus sabe
se a fonte que você bebe produz festa no céu, ou se a fonte que você bebe está deixando o céu horrorizado, espantado, abismado. Você sabia que Deus vê tudo o que você faz? Que Deus vê tudo o que você pensa que está fazendo e ninguém está te vendo? E Ele sabe se o que você faz, se o que você pensa, se o que você sente, se o que você fala é reflexo de uma cisterna rachada ou reflexo de uma fonte de água viva. Então, pastora Lidiane, pastora Zilma, às vezes a gente pensa assim: como que nós vamos fazer aquelas pessoas que não estão indo na célula ir para a célula? E a gente ora e a gente busca uma solução aqui, outra ali. O que nós vamos fazer para aquela pessoa que pode estar na celebração e não está vindo? Como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer para aquela pessoa que está se esfriando na fé não se esfriar? Toda semana a gente faz reunião de pastores, oramos pela igreja, buscamos alternativas. E pastora Lidiane, não tem outra alternativa. Ou a gente apresenta o caminho da fonte de água viva, para que os efeitos sejam as pessoas de fato viverem o melhor que possam viver no reino de Deus, ou enquanto estiverem bebendo da cisterna rachada, vão ter uma vida morna, sem compromisso com o reino, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com os trabalhos a serem feitos. Entenda isso. Por trás de uma falta de compromisso na célula, revela que você está bebendo de uma cisterna rachada. Sério, pastor? É sério. É nos detalhes que a fonte é revelada. É nos detalhes. Então, por exemplo, todo respeito aos nossos irmãos com comorbidades, aos nossos irmãos que estão necessitando se preservar do contágio com pessoas devido ao risco do Covid, da sua transmissão. Mas é uma baita de uma incoerência a pessoa que vai para o shopping center, que se alimenta na praça de alimentação, que toda semana está no supermercado, que tem atividades coletivas toda semana, e quando chega o dia do culto, pastora Lidiane, eu não vou no culto, sabe por quê? Por causa do Covid. E gente, entrar nesse templo aferindo febre, com máscara, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento que vocês estão mantendo, vocês estão mais protegidos do que onde vocês vão jantar essa noite. Acredite nisso. Então, ressalvadas as exceções, turminha que está no online aí, se você faz todas essas coisas e no dia de vir para o culto você não vem, não preciso nem dizer a cisterna que tu está bebendo. Quem está entendendo isso? A vida que você leva revela a fonte que você bebe.